Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, iremos seguir com as reviews do mangá, dessa vez com o capítulo 295, onde uma grande batalha está acontecendo. Dessa vez, veremos o poder divino enfrentando o poder demoníaco. Então eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Chega o dia da revanche da grande batalha que aconteceu no reino de Hurt. Noelle agora enfrentava Vanica mais uma vez. E a gente já via como Noelle estava seguindo atacando Vanica, enquanto Gaja tentava segurar Loropetka. Tudo isso acontecia frente a Charlotte Rosalie, que havia acabado de ser atacada pela grande magia de Vanica. Neste momento víamos que Gaja estava chamando pelo nome de Loropetka, completamente surpreso com o que estava vindo. Ela estava inconsciente, enquanto ainda se movimentava e atacava, ela era completamente controlada pelas maldições de Vanica e Megícula. Neste momento a gente via que Vanica estava muito empolgada, ela sorria muito, e ela se questionava se Noelle havia se feito mais forte, se ela estava mais poderosa. Ela dizia que ela mesma havia ficado muito mais forte neste momento, então ela esperava que mesmo com todo o seu poder atual, Noelle possa entreter neste combate. E então, neste momento, a gente via Noelle extremamente furiosa. Ela se perguntava como Vanica foi capaz de fazer uma coisa dessa com Loropetka. Depois disso, Noelle dizia que Vanica podia ficar tranquila, porque ela com certeza, na verdade não ela. Elas iriam acabar com Vanica de uma vez por todas. Essa era a frase de Noelle, que estava ao lado de Undine, o espírito elemental da água. As duas estavam lutando juntas. Tudo isso para salvar Loropetka e vencer Vanica definitivamente. E então, neste momento, a gente via Vanica sorrindo muito. Ela dava gargalhadas enquanto dizia que já imaginava. Então, neste momento, a gente via que era Charlotte Rosalie que estava confusa, observando de longe aquele confronto. Ela se perguntava como isso era possível. Afinal, a Undine, o espírito elemental da água, estava vinculada a Loropetka. E a partir daí então a gente passa a ter um pequeno flashback. Vemos Noelle bem séria treinando em frente a uma árvore e sabemos que essa árvore era a Dríade. E então logo a Dríade se manifesta e começa a falar com ela. Ela dizia que existia um poder que Noelle deveria aprender a dominar acima de tudo, acima até mesmo da magia verdadeira, da grande magia de controle de água real. E então neste momento a Noelle se perguntava como assim, que tipo de poder poderia ser este? É neste momento então que a Dríade mostra que não seria ela que iria falar sobre essa habilidade. Ela começa a olhar para uma pequena manifestação de água e se perguntava se estava enganada. Neste momento então ela chamava pelo nome de Undine. E sim, o espírito elemental da água também havia se manifestado naquele lugar. Ela estava passando por ali. Neste momento Noelle começa a se perguntar se ela estava salva e já imaginava que realmente isso poderia acontecer. Mas por que ela estava ali naquele momento? É então que o espírito elemental da água, Undine, começa a dizer que a magia de selamento amaldiçoado que foi lançada nela e na Loropetka acabaram atingindo não só os seus poderes, mas também o vínculo que ela tinha com a princesa do reino de Hurt. Dessa forma, a ligação das duas foi temporariamente cortada. Dessa forma, então, Undine dizia que para recuperar o seu poder e para recuperar também as suas reservas de mana, ela precisava ter um contato com outro Grimório. Ela precisava se vincular a um outro mago que seja qualificado. E esse mago, então, seria Noelle. Ela seria escolhida pelo espírito elemental da água. Ela tinha todas as qualidades necessárias para, sim, se converter na nova portadora do espírito elemental. Só que por mais que o destino tenha ligado as duas, isso não era algo que ela realmente quisesse fazer. Undine dizia que, na realidade, ela preferia não ter que escolher uma jovenzinha que era tão arrogante, convencida e agressiva como a Noelle. Ela ofendia pra depois dizer que ela não queria fazer um contrato com mais ninguém além da Loropetka. Ela queria ficar com a Loropetka o resto da vida. E a resposta da Noelle é a seguinte: perdão, você deve estar enganada, porque sou eu que não preciso de um espírito elemental como você. As duas não queriam trabalhar juntas de jeito nenhum. E então a divindade Dríade tenta acalmar as duas e dizer que elas precisavam voltar ao tema principal porque elas estavam um pouco sem foco neste momento. A Dríade dizia que existia uma alternativa para um nível arcano, e isso facilmente permitiria que elas conseguissem atingir a Vanica de uma vez por todas. Elas conseguiriam lutar especialmente com alguém que tivesse o corpo manifestado um demônio de ranking superior, no caso Vanica e Megícula. E a gente via Noelle completamente surpresa enquanto ouvia o resto da explicação. Era um poder que só poderia ser alcançado por quem tivesse acesso ao poder de um espírito elemental. Era um nível completamente novo, um nível capaz de expulsar o mal e depois exterminar um demônio. Este era o nível divino. E neste momento a gente via a Dríade questionando a Undine se ela estava correta sobre isso, e Undine não dizia mais nada. Nesse momento era Noelle que começava a fazer as perguntas. Ela queria saber se isso era verdade, porque basicamente eles não precisavam ter esperado tudo pelo Asta e pelos outros que tinham nível arcano. Eles podiam ter ajudado neste confronto. Afinal, o Capitão Fuegoleon e o Yuno, eles também tinham um contrato com espíritos elementais e dessa forma, se eles soubessem, eles podiam treinar para depois lutar. E então, neste momento, a gente via elas perguntando por que a Loropetka também. A rainha do reino de Hurt tinha
muito poder mágico, ela tinha uma grande habilidade, mais do que ninguém. Então por que ela não usou a força deste nível, do nível divino em combate? E a Undine, ela continua sem palavras, ela não diz nada. E depois disso ela começa a pensar um pouco. A gente via mais um flashback em seus pensamentos. Há muito tempo atrás, Undine havia se vinculado à primeira rainha do reino de Hurt. E isso porque ela havia sentido uma afinidade em especial com ela. Pouco a pouco, então, ela foi tomando um grande carinho pelos habitantes daquele reino e decidiu por si só queria protegê-los e proteger o seu lar. Então alguns anos se passaram até que ela conheceu Loropetka. E desde pequena, Loropetka possuía um poder mágico que era gigantesco comparado a qualquer um. Ela tinha um talento que era inigualável. Ela era mais que perfeita para herdar o trono. Porém, existia uma outra coisa que diferenciava Loropetka de todas as outras rainhas. Ela nunca foi capaz de aprender um único feitiço de magia ofensiva. E a gente vai para a grande batalha entre Loropetka e Asta. Naquele dia, vimos alguns cavaleiros formados com magia de água atacando Asta. Mas aqueles eram todos simples bonecos de água. Eles eram apenas fachada, eles não podiam ferir ninguém de verdade. Basicamente, alguém como Loropetka jamais poderia alcançar um nível divino. Ela nunca poderia ter o poder para enfrentar um demônio, afinal Loropetka era boa demais, ela era muito bondosa. E então a gente via que ela até mesmo se perguntava várias vezes, se questionava, se alguém como ela, que não poderia lutar, não poderia usar feitiços ofensivos, ela poderia realmente ser rainha. E então a gente via que Undine sempre estava apoiando. Ela dizia que na verdade era a bondade de Loropetka que era o seu maior orgulho. E isso deixava Loropetka muito feliz. Ela se perguntava se Undine dizia a verdade. Então foi graças a tudo isso que o espírito elemental da água decidiu jamais revelar a existência deste nível de poder para Loropetka, por um capricho seu. Ela dizia que por mais que no reino de Spades apareceram portadores de um poder demoníaco, por mais que Vanica realmente decidiu estar atacando Loropetka, ela estava disposta a fazer com que Loropetka jamais precisasse lutar. Ela sonhava que Loropetka pudesse seguir sendo amável como sempre foi. E então, neste momento, a gente via a Dríade emocionada chamando por Undine e a Noelle bem séria. Enquanto isso, Undine chorava muito. Ela dizia que no final de tudo amaldiçoaram a ela e a Loropetka e levaram Loropetka pra longe dela. Ela tinha cometido um grande erro. E é então que vemos Noelle bem séria dizendo que sim, e depois disso olhando diretamente pra Undine. Ela dizia que possivelmente realmente não ter falado nada sobre este nível de poder seria um grande erro. Porém, ela fez isso pelo bem de uma outra pessoa. Noelle estava muito séria em relação ao que ela estava dizendo. Ela dizia que essa bondade era o sentimento de querer bem a alguém, e com certeza isso acabaria passando por cima de qualquer erro. Neste momento a gente via a Undine completamente emocionada, chorando ainda e chamando pelo nome de Noelle. E depois disso Noelle se aproximava dela. Ela dizia que não é porque as duas realmente se davam muito bem, mas na verdade os seus objetivos eram os mesmos. Então Noelle estendia sua mão para Undine dizendo que elas deviam se unir para finalmente derrotar Vanica e salvar Loropetka de uma vez por todas. E agora, depois disso, então voltamos para o presente. A gente via a Vanica muito animada dizendo que ela só queria ensinar para elas um pouquinho de diversão, como desfrutar de um combate verdadeiramente. Ela dizia que a própria Loropetka estava se divertindo muito neste exato momento. E então a gente via a Loropetka atacando Gaja com tudo que tinha, um grande poder de água, um poder que ela jamais havia demonstrado para ataque antes. Nesse momento a gente via a Gaja tentando se manter firme, tentando segurar todos os ataques de Loropetka. E enquanto isso a gente via Vanica convidando Noelle para também se divertir com eles, desfrutar a emoção de uma grande batalha fantástica. E então neste momento a gente via a fúria de Noelle dizendo que já era suficiente. Neste momento Vanica estava cada vez mais animada, utilizando a sua grande magia de sangue, atacando diversas estacas de uma vez só, dizendo: vamos Noelle, venha se divertir um pouco, eu e você também devemos se divertir. E neste momento a gente via tanto Undine quanto Noelle atacando. Elas estavam juntando as suas forças para acabar com Vanica de uma vez por todas. E neste momento a gente via que Loropetka, mesmo sendo controlada, ainda estava consciente e vendo tudo o que estava acontecendo ali. Ela chorava com uma grande tristeza. E enquanto isso a gente via Vanica dizendo que tudo o que estava acontecendo agora era culpa de Noelle, a maga do reino de Clover que se esforçava ao máximo para tentar parar, e agora estava sendo atacada por Vanica, que já havia chegado a 100% do poder demoníaco. Vanica estava atacando com tudo que tinha e depois ela ainda dizia a Noelle que não iria perdoar se realmente tudo acabasse com apenas um único ataque. Ela tinha que dar várias e várias horas de diversão. Então, neste ponto, a gente via que Noelle realmente sobreviveu ao ataque. Ela dizia pra Vanica se calar imediatamente de uma vez por todas. Neste momento a gente viu uma grande explosão de poder de água no local onde Vanica estava atacando. E dali também surgia a voz dizendo que pessoas como a Vanica, que fazem exatamente o que querem, que só se importam em sua própria diversão, fazendo as pessoas boas chorarem, pra Noelle e pra Undine eram pessoas insuportáveis. E por esse motivo elas iriam acabar com a diversão de Vanica de uma vez por todas, ativando agora o mergulho espiritual vestido da Valkyria Divino. Assim ela iria acabar com Vanica de uma vez por todas. E também, neste momento, acabamos o capítulo 295 do mangá de Black Clover, e eu espero que vocês tenham gostado. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço.
abraço e tchau!